O dia do Senhor 6. Dia do Senhor 6. Pergunta e resposta 16. Por que tem de ser um homem... Aliás, vamos ler a pergunta e resposta 12, para relembrar do domingo passado. 12. Se pelo justo julgamento de Deus merecemos tanto o castigo temporal quanto o eterno, como então poderemos escapar dessa punição para sermos novamente recebidos em graça? Deus requer que a sua justiça seja satisfeita. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer completamente essa justiça. Ou outro deve fazer isso por nós. Agora nós vamos ver a pergunta 14 com a resposta 14 e 15. 14. Qualquer mera criatura pode satisfazê-la por nós? Não. Primeiro, porque Deus não castigará outra criatura pelo pecado que o homem cometeu. Segundo, porque nenhuma mera criatura pode suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado, nem libertar outros dessa ira. Que tipo de mediador e libertador temos que buscar? Alguém que seja homem verdadeiro e justo, e mais poderoso que todas as criaturas, isto é, alguém que seja ao mesmo tempo Deus verdadeiro. Agora sim nós vamos entrar no dia do Senhor 6, pergunta e resposta 16. Por que tem de ser um homem verdadeiro e justo? Tem de ser homem verdadeiro, pois a justiça de Deus exige que a mesma natureza humana que pecou pague pelo pecado. Tem de ser homem justo, pois alguém que por natureza já é pecador não pode pagar pelo pecado dos outros. 17. Porque ele tem de ser ao mesmo tempo Deus verdadeiro? Ele tem de ser Deus verdadeiro para que, pelo poder da sua natureza divina, possa suportar em sua natureza humana o peso da ira de Deus e conquistar e restituir para nós a justiça e a vida. 18. Mas que mediador é esse que é, ao mesmo tempo, Deus verdadeiro e homem verdadeiro e justo? O nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. E como você sabe disso? Resposta: pelo Santo Evangelho, revelado pela primeira vez no paraíso pelo próprio Deus, o qual o fez proclamar depois pelos patriarcas e profetas e prefigurar como sombras pelos sacrifícios e outras cerimônias da lei, fazendo por fim ser cumprido por meio do seu único Filho. Agora vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus, no capítulo 9. Hebreus 9, de 15 a 28. Por isso mesmo, aqui o autor aos Hebreus está falando de Cristo. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos.
visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos, segundo a lei, a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da exposição da Tua Palavra, Senhor. E nós humildemente pedimos ao Senhor que essa palavra nos edifique, nos ilumine e que ela esteja presente e viva em nossas vidas, Deus, enquanto nós caminharmos nessa peregrinação terrena. Que nós não nos esqueçamos dos Teus mandamentos, dos Teus preceitos, que nós a tenhamos em grande estima no nosso coração e possamos vivê-la, ensinar, Deus, aos filhos e às gerações vindouras, e que eles também não se esqueçam da Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a luz, é a verdade, é a vida. Deus, que somente a Tua voz agora seja ouvida em nosso meio. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no último domingo nós ouvimos uma pregação sobre a satisfação da justiça de Deus. Nós vimos que Deus precisa ser satisfeito nas exigências da sua justiça. E a justiça de Deus é que o perverso seja condenado e o inocente seja absolvido e isento de culpa. Sendo assim, a condição do homem diante de Deus, naturalmente, não é a condição de uma pessoa inocente, mas a condição de um culpado, visto rebelar-se contra Deus em seus pecados. Todo pecado é uma rebeldia contra Deus. Nós vimos também no domingo passado que, como punição pelo pecado, Deus ele estabeleceu o derramamento de sangue, a morte. Lembrem lá no Éden, lá ainda antes da queda do homem. Deus disse: do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que comerdes esse fruto, certamente morrereis.
Então a condenação, a punição já estava estabelecida antes da queda. E a punição era a morte, era o derramamento de sangue. E aqui eu já quero fazer uma observação para os irmãos sobre o uso do Antigo Testamento para ensinar essas verdades. Infelizmente, e eu falo isso assim com grande pesar mesmo, muitas pessoas rejeitam o Antigo Testamento e nem sequer o leem, não o estudam. Eu não estou dizendo aqui apenas de uma rejeição flagrante, mas muitas pessoas, muitas igrejas têm uma rejeição velada ao Antigo Testamento, disfarçada, deixam o Antigo Testamento de lado. Eles não dizem abertamente que eles desprezam o Antigo Testamento, mas no seu dia a dia, eles não leem o Antigo Testamento, eles não passam pouco ali pelo Antigo Testamento. Mas é no Antigo Testamento que nós vamos encontrar os fundamentos da verdade do Evangelho. Assim como aprendemos sobre essas verdades de modo concreto, vivo e visível. É dessa forma. Não foi à toa que Deus estabeleceu esse caminho do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para nos ensinar sobre a nossa salvação em Cristo e o assunto da nossa pregação nesta manhã. Nós vamos ver exatamente isso. Nós vamos ver como Deus usou o Antigo Testamento para nos falar sobre esse mediador que nós temos. O assunto da nossa pregação nesta manhã é a pessoa do mediador como o nosso Salvador, como o instrumento de Deus para nos salvar do seu justo juízo e nos tornar perfeitos diante dele, diante do Pai. E neste tema de Cristo como nosso mediador diante de Deus, eu vos proclamo nesta manhã o Evangelho de Cristo. O capítulo 9 de Hebreus está falando sobre uma mudança de sacerdócio. No período do Antigo Testamento, Deus instituiu o ofício de sacerdote. O sacerdote tinha esse papel fundamental nos sacrifícios. No início desse capítulo 9, o autor da carta aos Hebreus descreve em poucas palavras como acontecia parte do trabalho do sacerdote. Havia uma série de ações, objetos, pessoas envolvidas, cada um com seu papel específico determinado. Mas o papel do sacerdote, ele recebe um destaque aqui, como nos é descrito nos versos 6 e 7, aqui do capítulo 9. Vamos ler. Capítulo 9, versículo 6. Ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Como eu disse, o ofício do sacerdote foi instituído por Deus. Levítico 9 é a passagem que mostra como Deus instituiu oficialmente este ofício. Levítico 9 é a passagem que mostra como Deus instituiu oficialmente esse ofício. Lá lemos como os primeiros sacerdotes de Israel deveriam trabalhar. E neste trabalho foi ordenado para que o povo trouxesse animais para o sacrifício. Levítico 9:3 diz assim: dirás aos filhos de Israel, tomai um bode para oferta pelo pecado, um bezerro e um cordeiro, ambos de 1 ano, lembram no domingo passado, e sem defeito. Para quê? Como holocausto. Depois foi dito a Arão que ele deveria fazer o sacrifício. Lá em Levítico 9:7, foi dito assim:
Depois disse Moisés a Arão: chega-te ao altar, faze a tua oferta pelo pecado e o teu holocausto. Ele fazia a oferta dele e o holocausto dele pelo pecado, o sacerdote. E faze expiação por ti e pelo povo. E aí depois, faze a oferta do povo e a expiação por ele, como ordenou o Senhor. Então nós vemos que tudo, e ao lermos Levítico, nós vamos ver que havia uma ordem determinada para todas as coisas. Aqui nós podemos começar a entender por que nós pregamos tanto e ensinamos a respeito da ordem no culto, por que o culto deve ser litúrgico, deve seguir a ordem específica. Porque Deus estabeleceu a maneira como o povo deveria chegar até Ele. Tudo havia um procedimento exato, correto. Assim nós continuamos até hoje. Mas aqui nós estamos falando especificamente do sacrifício, da expiação do pecado, de como deveria ser feito, como o trabalho do sacerdote deveria ser executado exatamente desta forma. Esses versos nos mostram como operavam normalmente os sacerdotes. Eles foram colocados no ofício para realizar sacrifícios diante do Senhor. O pecador chegava ao sacerdote com um animal, um cordeiro, um cabrito ou até mesmo um pássaro, para os mais pobres. Quem não tinha condições de levar um cabrito, levava um pássaro. E então a pessoa chegava com esse animal até o sacerdote, entregava ao sacerdote. O sacerdote tomava o animal, realizava o sacrifício, derramando o sangue do animal no lugar do ofertante. E o oferecia a Deus como expiação e como pagamento pela culpa do pecado daquela pessoa. Na semana passada, nós nos concentramos nessa relação entre a oferta e o ofertante. Vocês lembram? A oferta como representante do ofertante. Então a oferta representava o ofertante. Eu trazia um animal para me representar. Lembrem daquele simbolismo que nós vimos? Que o ofertante, a pessoa trazia a oferta. Imagine você trazendo aqui um cabrito para colocar sobre o altar. E aí o cabrito era colocado sobre o altar. E a pessoa que trouxe o animal colocava a mão na cabeça do animal. Por quê? Porque representava que aquele animal estava representando ela, morrendo no lugar dela, morrendo no seu lugar. O animal sofria as dores no lugar de quem trazia o animal. Também devemos nos lembrar que o animal deveria ser perfeito. Por quê? Porque o animal perfeito nos dá a conotação, nos lembra do sangue perfeito que com o seu sangue, que esse sangue perfeito purificava o pecador e fazia a expiação. Então o animal tinha que ser perfeito para representar um sangue perfeito, imagem de Cristo, representando o sangue perfeito de Cristo. Isso era um simbolismo, nós vimos isso. Nós vimos aqui que isso não acontecia realmente. A pessoa não ficava purificada totalmente. Por quê? Todo ano isso deveria se repetir. Isso era apenas uma forma de apontar para o que iria acontecer com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Todo sacrifício que era feito em Israel, desde a instituição da lei mosaica, da lei sacerdotal, até Cristo, todo animal morto, toda gota de sangue derramada sobre o altar, representava e apontava para a cruz, para Cristo. E hoje, no texto que nós estamos vendo aqui de Hebreus 9, de 15 a 28, vai focar não no sacrifício, mas no trabalho do sacerdote. Os versos anteriores vão mostrar bem isso, aqui no capítulo 9 de Hebreus. E começa o texto com uma frase conclusiva, aqui no versículo 15 que nós lemos de Hebreus 9. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança. O que significa mediador? Mediador quer dizer aquele
que se coloca entre. Então, o mediador é aquele que se coloca entre duas partes. No caso aqui de Hebreus, destaca-se que Cristo é o mediador que se colocou entre Deus e o homem na aliança. A aliança ela é feita entre duas partes. E Cristo se colocou no meio dessas duas partes. Fica claro, meus irmãos, que Cristo assumiu o papel do sumo sacerdote e fez a mediação entre nós e Deus. Lá no passado, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele se colocava entre Deus e o homem, somente ele entrava no Santo dos Santos e se colocava entre Deus e os homens para mediar. E Cristo se colocou nesse papel. Essa é a razão para a conclusão do verso 15, quando diz, por isso. Do verso 1 ao verso 9, aqui no capítulo 9, se explica como o sacerdote e o sumo sacerdote faziam esse trabalho de mediador entre Deus e os homens. E essa era a principal função do sacerdote, intermediar, estar entre duas partes. O livro de Levítico sempre destaca que o sacerdote deveria fazer a oferta pelo pecador, ou seja, no lugar do pecador. É o que é destacado nos versos de 11 a 14 do capítulo 9. No verso 11 diz: quando, porém, aqui de Hebreus, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, e completa no verso 12, entrou no Santo dos Santos, exatamente como faziam os sacerdotes. Hebreus 5:1, se você quiser acompanhar comigo, Hebreus capítulo 5, versículo 1, diz assim: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Cristo, como mediador dessa aliança, também foi profeta e rei. Mas aqui a ênfase na sua mediação é como um sumo sacerdote, que se coloca diante de Deus. É isso que Cristo fez, ele se colocou diante de Deus para impedir que o homem fosse fulminado pela ira de Deus. Ele, irmãos, se colocou entre nós e Deus para que nós não fôssemos condenados. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir os termos da aliança com Deus. Por isso, nós não somos capazes. Nós não éramos capazes. Então, Cristo se coloca entre nós e Deus. Por isso, só Ele. É por este motivo que somente Ele, somente Cristo, pode levar o homem a Deus. Ah, existe outro mediador? Não. Existe alguém intercedendo? Não. Não tem homem nem mulher. Só Ele. Somente Ele se colocou entre nós e Deus. Foi Ele quem suportou a ira de Deus Pai no nosso lugar. Então Ele é que tem o direito, é Ele que tem o poder, é Ele que tem o direito de nos levar a Deus. Só Ele, somente Cristo, pode trazer você à presença do Senhor. Deus é santo. Absolutamente santo. Nós não somos absolutamente santos. Precisamos dele para isso.
Ele, Cristo, intercede pelos pecadores como mediador. Você ouviu aí que existem outros, né? Outros. Não, somente Ele. Isso não é somente um privilégio para você. Ah, que privilégio, eu tenho Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus como mediador. Não é somente um privilégio, é a própria salvação. Como nós chegaríamos na presença de Deus sozinhos, irmãos? Você já parou para pensar nisso? O que nós traríamos para Deus se nós fôssemos à presença de Deus sozinhos? Se alguém adentrasse no Santo dos Santos, o templo tinha essas duas separações: o santo, o lugar santo, e o Santo dos Santos. Tinha um véu. Se alguém do povo se achegasse ali dentro, era fulminado imediatamente. O sumo sacerdote, somente ele, os outros sacerdotes não podiam entrar lá dentro. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, se preparava, se purificava e ainda entrava com uma espécie de corda amarrada na cintura. Porque se ele caísse lá dentro, se ele não tivesse purificado, estivesse entrado ali indigno, ele era fulminado e morria no mesmo instante. E os outros não podiam entrar para buscar o corpo, tinham que puxar pela corda. Imagine nós, se não houvesse isso, se não houvesse sacerdote, sumo sacerdote, como nós chegaríamos à presença de Deus Santo? O que nós traríamos da presença de Deus para ofertar ao Senhor? Somente os nossos pecados, para justificar ainda mais a santa ira de Deus contra nós. Era isso que nós iríamos apresentar a Deus. Mas o que aconteceu com o véu que separava? Ele se rasgou. No sacrifício de Cristo. Deixa marcado aqui em Hebreus 9, vamos lá em Levítico capítulo 10. Tem uma história. Levítico 10. Capítulo 10, versículo 1. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos de Arão. Eles eram sacerdotes. Houve uma ocasião em que Deus chamou Moisés, Arão, e a Bíblia diz que Deus chama Moisés, Arão, Nadab e Abiú e todos os sacerdotes. Foram os dois únicos sacerdotes que foram nomeados aqui em Levítico. Eles eram filhos do sumo sacerdote, filhos de Arão. Eles tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e sobre este fogo incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. O que lhes não ordenara. Lembra que eu disse para você de fazer somente aquilo que Deus ordena especificamente? O homem não pode incluir nada no culto a Deus, não pode querer fazer nada. Isso aqui fica... Não, é somente o que Deus ordenou. Eles pegaram seu incensário, colocaram fogo, incenso e trouxeram fogo estranho diante de Deus, o que o Senhor não havia ordenado. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor.
E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Arão não foi capaz de dizer coisa alguma. Os seus filhos, sacerdotes de Deus, consagrados, trouxeram fogo estranho. Aqui é uma grande discussão teológica sobre o que seria e como seria, o que eles fizeram, qual foi o maior erro deles. O fato aqui é, eles acharam que poderiam oferecer o incenso, levar fogo diante de Deus. Fogo estranho. Eles eram mediadores. O que seria de nós se chegássemos diante de Deus hoje, sem um mediador perfeito? Por causa do que eles foram consumidos? Por causa da santidade de Deus. Eles foram consumidos pelo fogo. Nós devemos dar graças a Deus, irmãos, mas graças a Deus por Deus permitir que nós nos cheguemos à sua presença neste culto. Algo que ninguém poderia imaginar em Israel. Era terrível, era amedrontador. Eles tremiam de medo, só de pensar. Eles não disseram para Deus, lá no deserto: não vá conosco, Senhor. Eles tinham medo, morriam de medo, porque eles sabiam que a presença de Deus poderia fulminá-los a qualquer instante. E nós podemos nos achegar à presença de Deus aqui hoje neste culto. Nós estamos diante do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos de Israel. Não é que Deus é diferente hoje, Deus ele é imutável, Ele não muda. É o mesmo Deus glorioso. É a mesma santa e gloriosa presença. E nós podemos estar aqui diante dEle hoje, servindo diretamente a Ele, por causa de Cristo, nosso mediador. Somente por Ele, irmãos. Foi o que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Timóteo 2, de 1 a 5. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos a vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É do desejo de Deus que os homens se acheguem a Ele para que sejam salvos e conheçam e tenham o pleno conhecimento da verdade. Para que nós possamos olhar para a sua palavra e ter entendimento. Quantas pessoas passam uma vida toda e vão morrer sem conhecer a verdade? Muitas vezes conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas não conhecem a verdade. Nós andávamos assim, não andávamos? Eu nasci praticamente dentro de uma igreja evangélica desde os 3 anos de idade, desde muito pequeno. 30 anos. E quando os meus olhos se abriram, eu falei, não é possível. Estava a verdade diante dos meus olhos e eu não via. O desejo de Deus é que todos conheçam a verdade. Isso só é possível através de Cristo.
Foi por isso que ele enviou Cristo como mediador, para que esses homens possam estar na sua presença santa, uma vida mansa, tranquila e piedosa. É esse o desejo de Deus. Isso é bom e agradável a Deus. Por isso, e é por isso que nós insistimos, que os irmãos estejam presentes no culto solene. Porque não vir ao culto, não estar aqui cultuando ao Senhor, não é só perder um privilégio, mas é desprezar a mediação de Cristo feita para você. Quando os presbíteros questionam alguém porque não veio ao culto, não é porque eles estão preocupados apenas com a sua vida espiritual, mas é porque eles sabem que o quanto deixar de estar na presença de Deus por qualquer outro motivo, que não seja de fato um impedimento, algo realmente que te impeça, é desprezar o que Cristo conquistou como nosso mediador. Se Cristo não tivesse sido o nosso mediador, se Cristo não tivesse sido esse mediador, você iria sentir na pele o que iria ser se não tivesse um mediador entre você e Deus. Você iria rogar a Deus para ter um mediador que te colocasse na sua presença. Não pense que nós iríamos chegar aqui na presença de Deus carregando os nossos pecados, carregando a nossa hipocrisia, carregando o nosso ódio, carregando o nosso adultério, carregando as nossas mentiras, carregando a nossa idolatria aos bens deste mundo, a nossa arrogância, carregando a nossa insubmissão. Não, nós não estaremos aqui sem um mediador. A palavra mediador aparece 6 vezes no Novo Testamento. Uma vez, ela é usada para Moisés, e as outras se referem a Cristo. Moisés foi um mediador. Ele subia no Monte Sinai, e o que ele ia fazer no Monte Sinai? Ele ia falar com Deus, no lugar do povo. Ele realizou sacrifícios no lugar do povo. É o que dizem aqui os versos 19 e 21 do capítulo 9 de Hebreus. Mas apesar desse privilégio de Moisés, ele não pôde estar plenamente na presença de Deus. E olha que Moisés tinha grande estima. Deus falava com ele. Mas ainda assim, apesar desse privilégio, ele não estava plenamente diante de Deus. Ele não pôde nem ver a Deus. Êxodo 33, 19 diz assim: disse o Senhor a Moisés: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ninguém, nenhum homem que ver a minha face permanecerá vivo. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, da rocha, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, Deus está dizendo isso para Moisés: depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Olha o privilégio que Moisés teve e o cuidado que Deus teve com Moisés. Moisés, eu vou passar a minha glória nesse lugar. Você vai ser testemunha da minha glória neste lugar. Mas você não poderá ver a minha face, porque se você olhar para a minha face, você morrerá. Nenhum homem poderá. Eu vou te pôr aqui num lugar junto a mim, numa fenda. E quando eu passar, eu vou te pôr na fenda e eu vou te cobrir com a minha mão. E eu vou tirar a minha mão quando eu tiver passado, e você poderá me ver.
Você vai ter um reflexo da glória, da minha presença. Por isso, Moisés nem chegou perto da mediação que Cristo fez. Ele era um mediador, mas nem chegou perto, nem próximo. O apóstolo João diz lá na carta de João, aliás, no Evangelho de João, capítulo 1, diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Esse foi um dos propósitos da mediação de Cristo, que você conheça Deus. Que por meio de Cristo você veja Deus. Esse é o favor de Deus que nós não merecíamos. Chegar à sua presença por meio do seu Filho e não sermos fulminados. Paulo ele fala em Gálatas 3,19 que Moisés recebeu a lei por meio de anjos. Nós recebemos o Evangelho por meio do Filho, o herdeiro de todas as coisas, o Criador do universo. Ele chama você para estar na presença de Deus. Você não tem, de fato, nem eu tenho, nenhuma moral para estar na presença de Deus, mas o Filho dele nos chama. Ó, meus irmãos, como nós somos tão ignorantes às vezes a respeito de estar na presença de Deus. Como somos desatentos e negligentes nisso. Como nós desprezamos esse fato, que é estar na presença de Deus. Mas se nós pararmos um pouquinho para pensar, nós vamos ver que, sem considerar mais nada, somente o fato de Deus mandar o seu único filho para tornar isso possível, nós não estamos nem falando da purificação, da transformação, da eleição. Nós estamos falando aqui só o fato de Deus enviar o seu Filho para sofrer e morrer, para que fosse possível nós estarmos na presença dEle. Quão sério é isso? Que o Senhor nos dê um coração desejoso de estar na sua presença. Essa é a nossa oração. Amém.